Então, gente, primeiro, bom dia para todo mundo, para todas, todos, todas. Quero agradecer à professora Elisa pelo convite, né, para a gente vir estar aqui hoje em Porto Alegre. Ainda bem que a gente voltou nessas atividades presenciais. E também agradecer ao Gabriel pela organização do evento. E é, né, muito gostoso estar aqui para conversar com vocês. Então, a pesquisa que eu tenho feito mais recentemente, e na verdade desde que eu terminei o doutorado, meu doutorado foi de 2015, é sobre a fala de imigrantes internos brasileiros que moram no estado de São Paulo, né? E eu comecei com nordestinos que moram em São Paulo e em Campinas. É uma ideia que surgiu já durante o doutorado. No final das contas, a pesquisa é assim, né? A gente está lá dentro de um certo tópico, com um objeto. O Ronald, que foi meu orientador, né? Ele não ia deixar eu mudar de tema também. Mas, trabalhando com o português paulistano no doutorado, ah, quando você vai a campo, você vai procurar, né, na sociolinguística participantes para gravar, a gente quer obter dados, entrevistas sociolinguísticas, a coisa mais difícil de achar em São Paulo é um paulistano, é verdade. Ou, na verdade, mais ou menos metade da população, né, quando a gente vai para os dados. A maior parte da população não nasceu nem no estado de São Paulo, veio de outros lugares. Então, já eu fiquei com aquilo, puxa vida, mas eu faço sociolinguística, eu estudo a língua em uso, eu estudo a língua em seu contexto social. Se a sociolinguística quer saber como as pessoas falam, por que será que a gente precisa ficar com essa amarra, né, do português paulistano, que é o paulistano, que nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo a vida toda, sendo que a maior parte da população não nasceu aqui e essas pessoas estão em contato, né, o tempo inteiro. Então, eu já decidi que assim que eu terminasse o doutorado, minha próxima pesquisa ia ser sobre imigrantes. Então, é isso que eu tenho feito. Falar rapidinho dos resultados, ah, são vários, são vários. Mas um dos desafios foi, e dá para entender porque a fala de imigrantes normalmente não é a mais analisada nos estudos sociolinguísticos, porque traz realmente mais desafios. Talvez, não sei se é uma ilusão, mas existem talvez mais variáveis que podem influenciar a fala dos migrantes. Então, com que idade chegou, se veio com 2 anos de idade, ou se veio com 10, se veio com 20. Isso pode ter uma influência, há quanto tempo a pessoa está lá, qual é a atitude da pessoa em relação à localidade, às pessoas, às variedades, e tem uma série de coisas, então, como que a gente controla tudo isso, né? Além de gênero, idade, né? Escolaridade, todos aqueles fatores mais tradicionais. Então, a gente fez projeto, a gente começou de um modo muito exploratório no Variem, no grupo de pesquisas, então não é pesquisa só minha, é de todo um grupo de alunos de iniciação, mestrado, doutorado. Eu diria, eu vou escolher um resultado que eu achei super interessante, que a gente teve até agora. A gente tem analisado diversas variáveis, a gente analisou mais de 10 variáveis sociolinguísticas até agora. Então, pronúncia do R em coda, né, porta ou porta, TID antes de ir, uma amostra principalmente paraibanos e alagoanos, então normalmente é tia, dia, né, tem mais as oclusivas. Em São Paulo a norma já é tia, dia, a concordância nominal e a lista vai embora. Uma das generalizações a que a gente chegou é que variáveis morfossintáticas não têm correlação com a idade de migração. Então, a gente pensa inicialmente, quanto mais cedo chegou, mais próximo do padrão urbano ou paulista. Mas não tem influência nenhuma. Agora, todas as variáveis fonéticas que a gente analisou até agora têm correlação com a idade de migração. Outra variável que a gente analisou foi tempo de residência também. Então, a expectativa inicial é que quanto mais tempo a pessoa está morando em São Paulo, mais ela utiliza os padrões paulistas. Só que isso não acontece. O que interessa mesmo é a idade de migração. Só houve correlação com o tempo de residência no caso de R em coda. E a gente ainda não sabe direito o porquê. A gente está trabalhando com uma hipótese de que é a saliência da variável, porque o R é um chibolete, né? Assim, a gente usa o R como para identificar de onde uma pessoa é no Brasil, né? E um outro resultado interessante também, para gênero,
A gente tem amostra de pessoas que vieram da zona rural de estados, né, do Nordeste. Em geral, não dá correlação com gênero, e quando dá, são só com aqueles traços que diferenciam mais o português rural e urbano do que Nordeste e Sudeste. Então, uma pronúncia como R em coda, né? Então, porta, porta, não tem correlação com gênero. Quer dizer que não tem diferença nenhuma na aquisição, né? Ou no uso, ser mulher, ser homem, não é isso que prevê quem mais vai adquirir a variante paulista. Vogais pretônicas, né? Geladeira ou geladeira, isso não prevê, então gênero não tem correlação. Mas concordância nominal teve, tia, dia também teve, e a gente está considerando que tia, dia, tia é uma variável que diferencia mais rural e urbano do que Nordeste e Sudeste. Tem tia também no interior de São Paulo, né? Tem tia no interior de vários estados do Brasil. Então, a gente tem algumas generalizações interessantes para gênero, para faixa etária, não, a gente está tão acostumado, né? Gênero, idade de imigração e tempo de residência. Acho que esses são os resultados principais. Olha, a gente partiu da hipótese, as variáveis morfossintáticas que a gente analisou foram concordância nominal de número e negação sentencial, né? Então, não vi não, ouvi não, né? Com base, né, em vários resultados que a gente já tem do ALIB, de descrições, vi não e não vi não são mais frequentes no Nordeste, embora não sejam as variantes que ocorrem no geral, né, mais frequentemente. Mas no Nordeste chega a 15% ou 27% na Bahia. Então, a gente partiu da hipótese da Bortoni Ricardo, na verdade, porque ela analisou a fala de imigrantes mineiros em Brasília no começo da década de 80. E lá ela verificou, sim, que houve aquisição desses traços, né? Principalmente por parte dos homens. Né? E ela explica esse resultado com base nas redes sociais dos falantes, que os homens migrantes que vêm de zona rural, em geral, obtêm trabalho fora da comunidade local, entram em contato com a norma urbana, e sim acabam adquirindo. Então, a nossa expectativa inicial era que ia ter, sim, aquisição, e não tem. Então, a gente não sabe direito por quê, mas pelo menos idade de imigração é interessante essa diferença, né? E essa foi uma variável que acho que a Bortoni Ricardo não chegou a controlar tão, né? Então, é uma caixinha, assim, a gente foi com expectativas para todas as variáveis e nem todas elas, né, se comprovaram nos dados. E é legal, né? Achar resultados diferentes daquilo que você tinha imaginado é mais legal do que tudo se, né, cair bonitinho dentro das expectativas. Tem um autor chamado Jeff Siegel, que trabalha com aquisição de segundo dialeto, ele chama isso de double foreigners. Então, você é estrangeiro dos dois lados. Você já não é mais da sua comunidade de origem, mas você também não é totalmente parte da nova comunidade. Agora, a expectativa que a gente deve ter, então, eu imagino, para estudar isso, né, esse aspecto, é que, aliás, esse é um dos resultados também que a gente teve. Cada variável sociolinguística se comporta de uma maneira diferente. A gente tem uma impressão global, né, de fala como carioca, ou fala como gaúcho, ou está usando traços assim, assado, mas daí quando a gente vai fazer análise de, né, traço por traço, quais são aqueles que mudaram, a gente vê que alguns mudam, outros não. E isso é interessante, aliás, isso foi um ponto de partida também da minha pesquisa, porque a gente tem um colega, um amigo do Maranhão, e ele, morando em São Paulo, ele falava que quando ele estava lá, né, em São Luís, os amigos dele falavam que ele estava falando como paulista besta. Né? Agora, eu sempre escutei esse meu amigo e eu nunca achei que ele fala como paulista. Ele não me soa paulista. Mas, quer dizer, alguma coisa mudou na fala dele para ter essa percepção. O que mudou é a pergunta que a gente quer responder. Mas na pergunta dela já tem um indício, no caso, ela até reporta que a mãe fala tu. Então, essa expressão de segunda singular, né, tu ou você, ela é bem saliente para os E léxico, né? Algumas expressões. Olha, isso é interessante, porque por enquanto a gente tem trabalhado com essa hipótese
a respeito do R em corda especialmente, né? Por que que só ele tem correlação com o tempo de residência? Então a gente está imaginando, dentre todos esses traços, o R é o que é mais mencionado pelos próprios participantes como um traço que diferencia, como eles reconhecem que uma pessoa é nordestina ou não, né? Então é o que mais menciona. Tu e você imagino que seja também bastante saliente, né? Então pode ser que sim. E léxico, agora eu estou com um doutorando, o Emerson Souza, está trabalhando com a fala de baianos em São Paulo. E ele incluiu variáveis lexicais também, que são níveis que a gente ainda não tinha analisado. E parece que léxico é uma coisa que é aprendida bem rápido. Então, é um dos primeiros traços que são adquiridos, mas que depois fica um pouco estável. Sabe? A gente não sabe, a análise, ele está fazendo análise, não sei quais são todos os resultados ainda, mas então, isso que é interessante, é ver, a gente quer fazer generalizações também, né? Será que existem diferenças, então, consistentes, a depender de se é variável fonética, morfológica, sintática, lexical? A gente, né, chegou a algumas generalizações que precisam ser colocadas à prova, né? Por isso que a gente tem feito agora análise de outros traços linguísticos para e vendo, né, o que que bate, o que não bate, se não bateu direito, então, peraí, a gente precisa revisar aquela hipótese inicial. Eu agradeço em primeiro lugar a Elisa por convidar para vir até aqui a URGS, eu gosto muito daqui. E se eu começar a imitar vocês no jeito de vocês falarem, a gente faz sempre de tongo, né, em vocês. Aí eu chego aqui e começo a falar vocês. Aí parece que eu tô sendo falso, mas é sem querer. Ah, agradeço também ao Gabriel, que eu não conhecia, ah, e a vocês todos, né? Eu não achava que ia ter tanta gente aqui em dia de Jogo do Brasil, né? Ah, eu estava conversando com a Lívia, que além de minha ex-orientanda, é minha amiga, né? A gente veio desde o portão de embarque até o hotel juntos, então, e a gente, apesar de morar na mesma cidade, a gente conversa muito pouco. Ah, e nessa conversa eu estava dizendo para ela que eu estou em crise de meia-idade, né? Eu sei que eu não tenho cara, obrigado. Mas a verdade é que, assim, eu não sei falar direito sobre as pesquisas sem dar uma espécie de depoimento. É coisa de velho. É coisa de velho isso. Lá Né? naquele ano, eu Ah, conheci a Lívia. então, mas eu estou dizendo isso para começar, vou tentar ser breve, porque eu comecei na sociolinguística com uma orientadora que é da tradição do PU, da UFRJ, né? Minha orientadora foi a Maria Luísa Braga. E eu trabalhei com uma variável morfossintática chata, né? Assim, não tinha correlação com coisas sociais. Trabalhei com estar mais gerúndio versus ter mais participe em construções como ah, tenho saído pouco versus tô saindo pouco, tá? Então, a sociolinguística, quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, parece mais uma coisa formalista que está tentando buscar uma explicação gramatical para as coisas do que sociolinguística, né? Aí defendi o doutorado, não vou dizer quando, e comecei até muito junto com a Lívia a me interessar pelo português paulistano, na cidade de São Paulo. Sociolinguística nunca tinha sido assim muito forte em São Paulo, como sempre foi nos estados do Sul, no Rio de Janeiro e no Nordeste. Em São Paulo, cidade sobretudo, não é que não tinha sociolinguística, mas não tinha uma tradição, não tinha um conjunto de trabalhos sobre o paulistano, tá? E eu digo que essa parte dos meus interesses de pesquisa culminou, na verdade, com o trabalho da Lívia. A tese da Lívia de 2015 é assim o ponto alto desse nosso interesse pelo português de São Paulo. Então, o que eu estou dizendo, em suma, desse lado um dos meus interesses de pesquisa é como é que fala o paulistano. Mas isso, no meu caso, tá um pouco assim ali, meio de lado no momento,
porque nessa história de me enveredar por como fala o paulistano, eu comecei a me interessar sobre o que a gente ouve na fala das pessoas que nos faz achar que ela soa gay. Então, quais são indícios linguísticos de uma percepção de que fulano ou ciclano soa gay? Né? E eu estou dizendo soa de propósito porque não é ser. Né? A gente tem que dizer soa e não ser, porque você pode ser e não soar, assim como você pode soar e não ser. Então, essa é uma questão complicada, dava para falar 3 dias só sobre isso. Né? Mas estou só justificando esse interesse que surgiu com a percepção do falar paulistano. Né? Então, de uma questão regional, urbana, fui começando a ir para um lado mais de gênero e sexualidade na relação com linguagem. Né? E aí fiz, lá nos idos de 2007, uma pesquisa sobre isso, e nos discursos metalinguísticos das pessoas com quem eu conversei, algumas poucas variáveis linguísticas foram mencionadas. Acho interessante dizer isso porque eu conversei com mais de 100 pessoas, das quais umas 4 ou 5 foram capazes de dizer alguma coisa. Tá? Então, essa é uma dificuldade do nosso campo, fazer perguntas diretas para as pessoas, né? Nem sempre dá certo do ponto de vista de que as pessoas não são capazes, elas identificam com muita facilidade, mas elas não têm um vocabulário metalinguístico para justificar as percepções delas. Né? Mas algumas pessoas falaram em concordância nominal, falaram em diminutivos, falaram em alongamento de vogais, não com essas palavras, né? Eu não entrevistei linguista, então ninguém falou assim, eu acho que eles alongam as vogais e aí soam gay. Não, ninguém falou isso. Mas davam exemplos de palavras com alongamento de vogal na pronúncia, né? E de todas essas coisas que eles foram falando, eu não estou mencionando todas, eu me interessei especificamente pela concordância nominal, porque eu achei que essa percepção não fazia sentido. Tá? Então eu fiquei me perguntando, gente, será que um cara pode soar menos masculino a depender da concordância nominal? Achei meio absurdo isso. Mas aí fiz um experimento usando 4 vozes masculinas e as 4 vozes masculinas foram percebidas como menos masculinas quando foram ouvidas com concordância nominal não padrão. Falei direito? Essa é outra evidência da senilidade. A gente começa a frase e não lembra como é que começou. Então, achei isso interessante e fiquei me perguntando se na prática social, as pessoas se valem dessa forma linguística para se posicionar do ponto de vista de gênero e sexualidade. Então, é nesse ponto que a minha pesquisa está. Como que a gente emprega variantes em combinação com outras variantes? Esse é outro ponto que eu não estou estendendo aqui, né? Porque a gente não faz isso isoladamente com uma variante de uma variável linguística. Né? Deve ter um conjunto de variáveis linguísticas que a gente combina com alguma estratégia social. Tá? E aí vem uma série de outras questões. Será que a gente faz isso conscientemente? Né? E o que a gente está atestando é que assim, a gente não tem consciência necessariamente da variante linguística. Tá? Embora tenha mais consciência com relação a algumas do que a outras. Tá? Mas a gente tem uma certa consciência do que a gente quer ali na hora da interação. Então, a gente decide se a gente quer ser simpático, se a gente quer ser legal, se a gente quer ser ameaçador, se a gente quer ser, sei lá, indiferente. Né? Eu poderia estar conversando aqui com vocês com aquela cara, né? Minha pesquisa, então... Aí vocês vão falar, nossa, que cara, né? Chato. E isso pode ser um ato decidido. Né? Assim, não tô afim de conversar com essas pessoas. Né? Nas entrevistas sociolinguísticas a gente vê isso. Né? Tem entrevistados
a gente agradece a todos, mas tem entrevistados que você tá vendo que... Ai, né, tô aqui falando com você, mas não queria estar aqui, não. Começa a perguntar Né? a hora. Ah, Ai, vai demorar. Então, a gente toma essas posições na hora que a gente está conversando e, de algum modo, com essa intenção social, a gente seleciona elementos linguísticos que nos valem para isso. Então, é nesse ponto que está a minha pesquisa hoje. Acho que a pergunta mais interessante para mim, que me motiva e tal, nos trabalhos, é essa. Como é que a gente combina variantes de variáveis linguísticas várias com intenções sociais? Tá? E as intenções sociais que estão me ocupando mais no momento têm a ver com gênero, sexualidade e questões associadas a elas. Não dá para falar soa homossexual, soa gay, porque homossexual faz referência a uma ação, né? Enquanto que a palavra gay é um pouco mais difusa, né? É aquela história do você pode soar sem ser e vice-versa, né? Mas sim, fez alguns experimentos com vozes femininas, não com concordância nominal, ou fiz com concordância nominal? Não estou me lembrando. Com certeza. A ditongação, com certeza. A outra variável, essa eu me lembro com certeza de que... Ditongação, no caso, é aquela do entendendo, né? ditongação de enasal, né? Em São Paulo é frequente a ditongação do enasal em palavras como 70, apartamento. Sim. Em vez de apartamento 70, ocorre apartamento 70. Tá? Que do ponto de vista da produção tem uma correlação forte com sexo e gênero. Tá? No geral, mulheres tendem a ditongar mais relativamente aos homens. Tá? Só que é uma variável da qual os paulistanos não têm consciência. Né? No projeto SP 2010, uma das perguntas feitas aos entrevistados foi: o que você acha desse jeito de falar? Você está entendendo o que eu estou dizendo? E a pergunta era feita assim. Tá? E as respostas vinham com relação ao meu, ao ser, ao tá, ao ato de perguntar. Né? Isso faz parte da tese da Lívia. Na amostra dela, de 118 entrevistados, só 2 pessoas se referiram diretamente ao ente, né? Ao ditongo. O que serve de evidência de que é uma variação que está abaixo da consciência do paulistano. O que não significa que eles não associam significados sociais a essas variantes. E aí eu fiz, então, um experimento com 2 vozes masculinas e 2 vozes femininas. E aí, nas percepções de gênero e sexualidade, o que foi interessante é que, diferentemente da concordância nominal, no qual todas as vozes foram percebidas como mais isso ou mais aquilo, a depender da concordância, no caso do em, não. Né? Uma das vozes femininas foi percebida como mais efeminada quando disfarçada de em ditongado. A outra não. Tá? E uma das vozes masculina foi percebida como mais efeminada diante de em ditongado, mas a outra voz masculina não. Tá? O que a gente interpreta como um sinal de que, bom, como não é um estereótipo, né, nem de classe, nem de escolaridade, não é uniforme nas percepções. Mas, aquela história, potencialmente tem associação com significados dessa natureza. Né? Então, o que aí, inspirado até pelo trabalho do Samuel, eu quero começar a olhar para alongamento de vogal, que é uma coisa mais trabalhosa, né? Né? Dá trabalho medir, dá trabalho manipular. Da mesma forma que no caso do trabalho do Samuel, você pode dizer agora ou agora, né? Então em agora, a vogal dura mais. Né? Quando você diz 70 e
ditonga falando 70, o em dura mais. Né? Agora, a pergunta é se vogais não ditongadas, que duram mais, são percebidas como algo no sentido de gênero e sexualidade. Né? Então, por exemplo, em vez de imagina, então imagina você me agradecendo, né? Obrigado. Aí você fala, imagina. Tá? Uma coisa é imagina, outra coisa é imagina. Deu para perceber que o i durou mais. Né? E outra pergunta é, será que vogais tônicas que duram mais são mais salientes do que vogais átonas que duram mais? Né? Porque elas também podem durar. Ah, tá aqui falando a fonóloga, né? A gente até acredita, mas a gente não sabe o que o povo entende na hora que eles são estimulados com. Claro, é porque a saliência é só social. No caso, a saliência em fonética e fonologia, ela é sempre relativa aos segmentos do entorno. Então, sim, do ponto de vista fonético e fonológico, é mais saliente ao ouvido humano. Essa saber se cola alguma relação ou associação com o social. Sim. Então, assim, no experimento, foram 4 vozes masculinas, 4 trechos, né? Que tinha entre 3 e 4 sintagmas nominais plurais. Ou todos eles na versão padrão, ou todos eles na versão não padrão. Tá? Então, meus amigos, as escolas, coisas legal, né? Nesse sentido. E na versão não padrão, as 4 vozes masculinas foram percebidas como mais masculinas na versão não padrão e menos masculinas na versão padrão. Tem um detalhe aí que é interessante, que 2 ou 2 dessas falas, dessas vozes masculinas, no geral são percebidas como vozes mais efeminadas. Tá? Pelas pessoas que trabalharam na gravação das entrevistas com essas pessoas. Porque eu usei trechos de entrevistas sociolinguísticas que tinham sido gravadas para outros fins. Né? É interessante até que um desses paulistanos hoje não é mais paulistano, é paulistana. Passou por processo de transição de gênero, né? Mas para as 4 vozes, tanto as que eram percebidas como efeminadas, quanto as que eram percebidas como masculinas, concordância teve um efeito. Né? Eu fiquei muito surpreso, na verdade. Acho que vale dizer, só para. Não sei se todo mundo conhece essa técnica, né, de análise, é um método para analisar percepções, foi um método que Samuel usou na tese dele, mas o questionário não contém só perguntas sobre percepções de sexualidade, né, ou todo um questionário, né, tentar conformal, sou a pessoa, quão educado sou a pessoa, então Sim. não necessariamente os participantes nem sabem, né, que estão analisando o gênero. A construção teórica, aqui, a primeira pergunta eu posso responder de forma muito rápida. Que concepção de primitivo eu tenho? Nenhuma. Eu estou seguindo absolutamente nenhuma. Porque a teoria é a teoria da variação e da mudança. Então, eu tenho analisado variáveis fonéticas, fonológicas, morfossintáticas, lexicais, mas a teoria que guia é a teoria da variação e da mudança. E justamente, como falei no começo, né, foi assim, era tanta coisa por descobrir, no caso de contato dialetal especificamente, que a gente decidiu fazer uma abordagem bastante bottom-up. A gente vai ver o que os dados estão mostrando. Se, eventualmente, uma teoria ou outra explica melhor os dados, vai ser interessante. Mas a gente não parte de um pressuposto a partir de teoria dos exemplares ou qualquer outra, né, ou gramática, né, de construções ou nada do tipo. Agora, sobre a sua segunda pergunta, quais são essas possíveis relações, né, entre aquisição dialetal e aquisição linguística, isso sem dúvida, sim, justamente porque o estudo de contato dialetal, existem
existem vários trabalhos. A gente pode dizer também que mesmo dentro da sociolinguística tem se privilegiado a fala daqueles falantes considerados mais prototípicos, né, que nasceram, foram criados naquela localidade. Tem toda uma literatura a respeito de contato dialetal, mas muitos desses trabalhos também estão interessados são alguns assuntos que também estão no horizonte do grupo de pesquisa, mas aos quais a gente ainda não chegou, que tem a ver com mudança linguística, mas a longo prazo também, sabe? Qual é o impacto de uma população migrante na mudança linguística dentro de um dialeto, por exemplo. Pelo que eu descrevi até agora, o que a gente olhou foi assim, o que acontece na fala do indivíduo, né? Na fala dessas pessoas. Então, são dimensões diferentes. Mas justamente porque... E tem pouco estudo nesse sentido, sabe? O que acontece na fala da pessoa. O que pode mudar ao longo da vida. E a gente tem, né, essas premissas. A partir de certa idade, a gramática já está formada. A gente não espera mudança. Ou se mudar, vai ser uma coisa superficial. No final das contas, o que a gente vê é que sim, é possível, mas também tem de tudo, tem muita variação. A gente encontra indivíduos que estão há 50 anos morando em outro... Morou 20 anos onde nasceu e 50 anos em outra localidade, está falando mais parecido com... Alguma aquisição sempre teve, né? Mas mais parecido com o local de origem. Mas então, justamente porque tem pouca literatura, a gente também foi atrás da literatura de contato linguístico e aquisição linguística nessa situação, né? Aquisição de L2, ou tanto em situação naturalística ou não. Jeff Siegel, por exemplo, ele trabalha muito com contexto de sala de aula, mas daí tem outros estudos, né, outros trabalhos que são. E aqui a gente tem mais produção no Brasil também. Rio Grande do Sul, aliás, é um grande centro de estudos de contato linguístico, né? Então, as coisas têm convergido, né? Os resultados em geral são... Então, claro que essa constatação a respeito da idade com que a pessoa começa a adquirir uma língua, isso já estava muito bem estabelecido, né? Nos estudos de aquisição de L2. E é isso que a gente está vendo. O que a gente achou interessante é que, pelo menos para contato dialetal, pelo menos para essa situação, isso vale para as variáveis fonéticas, por enquanto, do que a gente constatou. Então, acho que é interessante, sim, tem convergências. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E só para ajudar, tem um texto do Labov com a Penelope Eckert, 2018. Sim. Ele, porque então, Ronald e Lívia são labovianos. Como é que um laboviano vê os fatos da linguagem? Um laboviano distingue o que o fonólogo chama de estrutura profunda e de superfície. A variação está na superfície. E é na superfície que ela faz associações. Eu acho interessante nesse texto, que eu sugeriria, inclusive, ler para saber sobre o primitivo, que ele chega a dar uma aula de graduação sobre fonema, para dizer que o que quer que seja significado social não está lá no primitivo representacional, que você pode abrir mão da nomenclatura fonema, mas você vai dizer que ele é um segmento. Então, se há primitivos que são mobilizados numa visão de gramática do tipo sistema adaptativo complexo, dinâmico, alguma ideia ou alguma abstração em torno do que seria o segmento precisa existir para a criança adquirir a linguagem. Porque esse adulto que muda de país, ou aquele adulto da sala de aula de inglês que adquiriu uma língua, um dia ele adquiriu a própria língua materna, e ele fez diferenças. Então, a gente veio de eu participei essa semana lá do GT de Fonética e Fonologia da Ampol, onde participou o Bira e tal, o pessoal, e apresentei um trabalho que justamente lida com o que deveria ser, se não traço fonológico, propriedade fonológica que a criança usa para fazer contraste de, sei lá, fala e falha. Ela pode demorar a dizer ou produzir esse contraste, mas ela pega de ouvido, entende? Então, discretização, diferenciação segmental é parte, inclusive, constitutiva do nosso conhecimento de língua materna, que vai ser mobilizado durante a fase de aquisição de língua adicional, L2. Então, a gente pode não falar de fonema, não fala de traço, mas fala de segmento e fala de propriedade distintiva ou contrastiva.
uma dica legal de ver isso, talvez seja interessante até para complementar os trabalhos da própria Thaís, e a Thaís Cristóforo admite que ela não consegue falar desse primitivo, mas ela admite que exista. Procurar subsídio na fonologia articulatória, eu acho que ela é bem bacana para falar de gesto e tal. Não vai ferir a sua crença de partida na teoria, né, nesse modelo, mas também não trabalha com o que é mais clássico gerativista, né? Mas Labov foi um cara que sempre quis falar com os gerativistas, tá? Então, nesse texto, acho que a primeira autora é Penelope Eckert e o segundo é o Labov. Não sei se é o contrário, assim. Mas ele vai explicar que, ó, negócio de significado social no nível do fonema não tem. O fonema, o segmento em si, ele não está indexando nada social. Ele vai fazer isso na medida em que ele foi produzido, realizado e na vida em sociedade percebido, né? Que é essa visão com a qual eu opero. A vantagem de fazer fonologia, né? Não sei se eu já avanço aqui, mas só para dizer por que eu estou aqui com esses colegas, né? Isso faz parte da minha bipolaridade da formação, assim. Eu tenho formação em fonologia, minha orientadora foi a professora Leda Bisol, que também orientou o Bira, que é seu orientador. Mas cada um de nós na carreira seguiu percursos muito particulares ou peculiares, no caso do Bira, em função de ser professor de inglês, de ter muita prática de sala de aula. Claro que ele estabeleceu um diálogo mais aproximado com as questões de sala de aula. Mas, fazendo também um jabazinho da nossa revista, tem um número da revista Órgão, que é uma publicação do Instituto de Letras, é o número 73 desse ano, 2022. Tem um texto lá do professor Felipe Kupski, que é um professor da casa, vocês devem conhecer. Acho que ele ali publicou junto com o Ronaldo Lima Júnior, foi? Uhum. Tem um resultado bem bacana sobre... Ele trabalha com atrito linguístico, né? A pessoa que é brasileira vai para Londres, mora em Londres há uns 15 anos, e aí é a mesma sensação da sua mãe, que é carioca, né? Então, há ali um português, quando essa pessoa fala português, que ele considera atritado, que já vai ter traços de alguém que fala inglês todo dia e que naquela entrevista para a Rede Globo fala português. Então, vai ter aspiração das consoantes, né? Tu, fala assim, né? Entre outros traços. E um dos resultados do Felipe foi justamente algo, né? Então, ele fez toda uma medida fonético-acústica dos traços de atrito, mas também fez social. E as pessoas mais integradas, que trabalham, que estudam na sociedade londrina, porque você pode ir como, sei lá, ou marido ou esposa dessa pessoa e passar mais parte do seu dia em casa do que interagindo fora de casa. Então, eles têm uma correlação com o tanto de integração que a pessoa tem nessa sociedade de destino e que aumenta, né? A correlação vai dizer que você vai ter mais traços desse atrito, mais traços, então, incorporados dessa outra língua que você fala, à medida que você se integra mais. Eu acho que isso tem tudo a ver com quem pesquisa, né? Mesmo que seja no Brasil, na sala de aula. Quem é esse sujeito? Ele sai da sala de aula, ele trabalha numa empresa que faz exportação e fala inglês o dia inteiro. É diferente do que aquela pessoa que faz o inglês e que só usa na viagem, entende? Então, esses efeitos são efeitos que a gente chamaria de sociais, que estão no universo das práticas sociais e que dizem bastante, então, sobre essas interfaces. Fazer trabalho com sociolinguística é lidar necessariamente com interface. Então, a sua pergunta foi bem interessante, porque provoca a gente ter que dizer, olha, eu acredito nisso. Eu sei que a professora Thaís Cristóforo, por exemplo, não acredita em estrutura linguística, mas isso é ela, e ela sempre foi assim. Uma defensora ferrenha disso. Mas, então, a gente cresce na diversidade, certo? E quando vai para encontros, quando troca ideias, cada qual mostra os achados do seu trabalho, em decorrência de certo olhar para os fatos que vêm da teoria, e eles são, de certa forma, complementares, não tem aí uma briga de torcida, né? E no caso dos contatos, quer sejam dialetais, quer eles ocorram em outras circunstâncias, o social fala muito, tem o linguístico, mas tem o social também. É um trabalho louco fazer esses estudos, mas eles são bem interessantes, são bem reveladores de quem somos nós, na verdade, né? Quando a gente fala sobre gayness ou não gayness, eu acho que é muito da cena, né? Quem puder assistir a defesa de tese do Samuel Oliveira hoje à tarde, que está aqui presente, pode abanar, Samuel. Ele não está nervoso, ele defende a tese com esta banca, mais a professora Cláudia Briscancini hoje à tarde, a partir das 2, depois do jogo. Se não tiver pênalti, né, gente?
tiver pena, tiver atrasado. Prorrogação, pênalti. Vamos né, pensar aqui. Não, ele defendendo. Gol! Né? A gente estava na USP, teve aquele jogo, qual foi um jogo de virada que a Espanha foi, né? A Espanha saiu da Copa e tinha as pessoas apresentando o trabalho. E aí, gente, saiu um gol. E aqui, nossa metodologia. Que não tem como a gente não ouvir as pessoas vibrando, né? Não vamos ignorar. Mas o Samuel fala de alguma coisa que é corporificação ou corporalização, não sei a tradução que ficou esse termo. Que de alguma maneira, se a gente alonga mais ou menos uma vogal e tal, lida com o gesto. Então, gesto pode não ser, se eu não acreditar nisso, um primitivo representacional, mas ele é na execução, a gente usa o corpo para falar, mãos para falar, expressões faciais para falar. E eu acho que isso tudo comunica ou significa. Então, antes o Ronaldo falava do pacote, né? Ou a própria Lívia falando dos baianos em São Paulo, tem uma coisa com nordestinos em São Paulo, né, gente, histórica. Tem lá um preconceito grande. E isso é uma máscara que a pessoa pode acentuar ou pode neutralizar. Então, que fecha com o que o Ronald diz. Ser intencional é tu não te colocar numa situação frágil, né? Te mostrar ou não te mostrar. Um carioca em Porto Alegre, ele tem prestígio. Eu já não sei outras etnias. Bom, há um tempo atrás tinha alto prestígio. Nos anos 80, um carioca em Porto Alegre, surf, toda aquela prestígio, carioca, tem em qualquer lugar. Tu achas? Não sei. Alto prestígio? Tô brincando. Outra coisa que meus alunos já sabem é que eu tenho dificuldade com piadas. É uma dificuldade pragmática. Eu não sei se a pessoa está falando sério comigo, ela está fazendo uma brincadeira. Não, é verdade. Eu não sei se eu rio ou não. Fico preocupada. Fico preocupada de rir na hora errada, sabe? Mas eu acho que a tua pesquisa está virando bem pragmática, né? Sociopragmática. Essas pesquisas de variação com significados sociais, elas bebem do contexto. E o contexto, nossa, é pedrinha de toque da pragmática. Eu já andei convidando o professor Marcos Goldnadel para alguns trabalhos, para orientação. E o Goldnadel, ele flutua. Sabe aquela música Flutua? É o Marcos, né? Ele as plagas. Mas aí ele volta, né? A gente puxa ele de volta. E eu acho bacana a gente promover as interfaces. Eu sei que não é fácil, e a ideia, inclusive, da gente fazer um debate hoje de manhã, em vez de os professores já cansados de ler a tese, viajarem, virem aqui com uma apresentação formal, era a gente ir trocando ideias, né? Já que o nosso PPG tem muito aluno que trabalha com questões que precisam dialogar, né? Preciso sair da casinha e dialogar. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, né? Eu acho que eu vi a Júlia Ricardo, onde é que ela está? Isso, a Júlia Ricardo pesquisa R em corda. Também tem a ver com zona metropolitana, né? Desculpa, eu não conheço tantos outros, mas à medida que vocês acharem que tem que fazer perguntas como ele fez, né? O papel da sociolinguística. Sociolinguística é uma área da linguística que se desenvolveu bastante nos últimos 50 anos. No Brasil, encontrou um solo fértil, né, para vários terrenos, como a fala da Lívia em especial, e do Ronald também demonstrou. E a sociolinguística está em vários aspectos do trato com a linguagem, inclusive na sala de aula de ensino de língua materna. Hoje a gente percebe uma influência que tem hoje que não existia quando nós, por exemplo, fizemos ensino médio, que se chamava segundo grau, e primeiro grau na época. Então, eu queria saber da opinião de vocês, qual é que é o papel da sociolinguística no Brasil hoje, tanto dentro da academia, quanto dentro de outras esferas, como a esfera política ou a sala de aula. Que cabeluda essa pergunta. Que né? pergunta difícil, Gabriel. Calma Só uma aqui. opinião, não é assim, me dá um tratado. Assim. Como sociolinguista atuante no Brasil e referência para os nossos alunos, o que vocês acham que é o papel da sociolinguística? Eles que são futuros sociolinguistas, alguns. Deixa eu dar uma resposta curta, que a Lívia pode desenvolver mais. Eu acho que a diferença está na sociolinguística como parte da formação do professor. Tá? Para que o professor, pelo menos o professor, não fique disseminando
determinados estereótipos, né? Que fazem parte do modo como a língua funciona. Tá? Então, não adianta a gente propor, tá? Assim, não faça avaliação social do jeito de certa pessoa falar. Isso nunca vai acabar. Isso faz parte do funcionamento da linguagem. Né? Alguns de vocês devem estar me achando assim, chato esse cara, né? Ou então assim, não, né, legal. Isso pode estar acontecendo e tem um contínuo, né, entre o que menos está indo com a minha cara e com o meu jeito de falar e o que mais está indo com a minha cara. Né? E aí isso mistura, tem a ver com o que a Elisa acabou de dizer, né? O que ela está chamando de sociopragmática. Né? A significação social daquilo que a gente diz depende de quem fala, de quem ouve, da hora, do momento, né? Do assunto. Né? Eu posso estar de mau humor e achar você assim, né? Não tô afim. Aí passa meia hora e você não é tão ruim assim. Né? Então isso faz parte da linguagem. Agora, o que a gente faz com isso? Tá? Ficar propagando, por exemplo, avaliações negativas de determinadas formas linguísticas é uma coisa que o professor não deveria fazer. Tá? Para não fazer, precisa ter formação sociolinguística. Tá? Não acho que tem que ensinar sociolinguística, vou falar primário, né? Desde a primeira série do primário, não existe mais primário, né? É fundamental. Bom, outro traço daquele que eu já falei no começo, né? Nem sei mais os termos que usar. Não acho que tem que ensinar sociolinguística para o aluninho lá de primeira série, de primeiro ano. Não acho, mas eu acho que o professor tem que estar preparado para não reproduzir determinadas situações que não vão ajudar em nada. Né? Por exemplo, não é assim, né? Não fale assim. Tá? Uma coisa básica, né? Propor, ter para si como professor, desde a primeira aula lá no primário, como, olha, a língua escrita é mais estável, né? Língua falada é muito variável, tem que saber que, olha, tem esse jeito, e é assim que funciona, né? Difícil para o professor, né? Eu, assim, agradeço de tempos em tempos o fato de eu não lidar com criança, nem adolescente. Adolescente acho pior ainda. Mas é uma tarefa muito difícil, né? Para a qual, para ser bem desenvolvida, precisa de formação. Então, o papel da sociolinguística, acho eu, é dar uma formação mais abrangente para o professor, tá? Para que ele ou ela atue de uma maneira mais segura com as variações. A URGS tem vários níveis de fala bacharel, mas é bacharel em tradutor. E a gente também tem falado sobre a importância da sociolinguística na tradução, inclusive na percepção dos usos, do que seria a persona do personagem. Sim. A persona do personagem fica ruim. Mas assim, a sua máscara social, para seleção vocabular, né? Interessante. Eu acho que eu concordo com tudo que o Ronald falou. Eu acho que eu vou tentar abordar de um outro jeito, então. Lá no IEL, Unicamp, eu dou aula tanto no curso de Linguística quanto no curso de Letras, né? E eu imagino que aconteça a mesma coisa aqui. Não é separado, né? Só letras. Sim, lá são 2 bacharelados, mas dou aula para os 2 cursos. E dou aula para alunos, o curso de Sociolinguística é no primeiro ano, os alunos fazem no segundo semestre. E é comum para os 2 cursos. Daí. Não, é para linguística, mas daí eu fico chamando de letras também para fazer. É um outro curso daí que eu dou no curso de letras, que é um pouco mais abreviado. E no curso de letras eu também dou o curso de escrita e oralidade. E daí já é no 5º semestre, os alunos já estão mais adiantados, né?
não vendo a hora de se formar, com toda aquela crise, né, no terceiro ano e tudo mais. Mas, principalmente nesse segundo curso de escrita e oralidade, uma coisa assim que eu fico me perguntando o que acontece nos cursos de letras e linguística, né, dos cursos de linguagem, que magia que nós, professores de linguística, fazemos para conseguir converter, assim, sabe? Porque os alunos chegam ao terceiro ano, assim, muito convictos, eles têm esses valores, né? Pelo menos nas universidades públicas e onde a gente circula, que sim, existe variação, não, falar nós vai é natural, sabe? E uma série que são achados da linguística e que para a comunidade linguística isso já é bastante pacífico, não importa que vertente você siga, né? Agora, a gente sai dos muros da universidade, vai conversar com os pais, com os amigos, e não é isso, esse não é o senso comum, né? Então, eu concordo totalmente com o Ronald, né? Assim, é parte do papel do professor de português não perpetuar esses estereótipos sobre tudo, né? Sobre variação, sobre erros, sobre todos esses conceitos. Agora, por outro lado, a gente que trabalha com percepção também, Ronald tem feito muitos trabalhos, eu já fiz, Samuel faz. Parênteses, a gente falou assim com o Samuel, né? Você veio para cá para não ficar pensando na sua defesa, né? Daí de 5 em 5 minutos a gente lembra da defesa dele já tá. Mas quando a gente trabalha com percepção e a gente vê as pessoas respondendo um questionário, é impressionante. A tarefa é, ouça esse áudio, tenta imaginar quem é a pessoa que está falando e não tem resposta certa ou errada. Preencha esse questionário com, né, como você imaginou essa pessoa. Ela é alta, ela é rica, ou mora em tal lugar, né, é educada, é metida, uma série de características. E as pessoas não têm a mínima dificuldade de responder. A gente dá, assim, a possibilidade. Pode ouvir o áudio quantas vezes quiser. Do que eu fiz de coleta presencial, pouquíssimas pessoas pediam para ouvir o áudio. Algumas pessoas, mas dá para saber, né? Assim, elas ficam receosas de não serem preconceituosas e tudo mais. Mas, em geral, assim, a gente ouve. Então, o entendimento que eu acho que a sociolinguística, né, dá é que isso na linha do que o Ronald estava falando, isso faz parte do nosso conhecimento, então faz parte da língua. Agora, se é uma coisa tão arraigada, o desafio é justamente como é que a gente quebra isso. E o Ronald já falou, a gente não vai quebrar, porque preconceito linguístico vai continuar existindo. Claro que isso está no espectro, né, assim, de coisas mais... não sei, né, nos últimos anos as pessoas tiraram certas travas, certas coisas que elas não falavam, agora acham aceitáveis, né, de falar publicamente, mas mesmo as pessoas não falando, não externando certas opiniões, certas impressões, elas podem estar lá como uma reação. E isso faz parte do nosso conhecimento linguístico. E a sociolinguística lida muito bem com isso, porque não é só um conhecimento abstrato da língua na mente, é o conhecimento que vem da vida em sociedade. A gente escuta uma pessoa, vocês estão me ouvindo e vocês sabem, paulista. Mas as associações, né? Na verdade, o que segue conosco é sempre associar o linguístico com o valor linguístico e com o valor social. Sim. Mas eu sou poliana, eu acredito que dá. Quanto mais civilidade, mais conhecimento, sim, mas menos isso é um trabalho. né? Isso é um trabalho que tem que ser feito, né? Em relação a diversas dimensões. Né? Também gênero, a sua origem, tem uma série de sem querer te dimensões. cortar e já cortando, eu acho que precisava ter mais sociolinguista na política. Não, mas aí é que tá, no final das contas, assim, eu não sei, porque isso é uma coisa com a qual eu me debato, e essa pergunta que você fez, eu acho difícil de responder, porque já faz alguns anos que eu penso sobre isso, e não tenho uma resposta. Porque no final das contas, isso eu diria, não é só a sociolinguística, é a linguística como um todo. A gente está há anos, assim, sabe, lutando contra os Alexandres Garcias
do mundo, sabe? Que ficam reclamando de as crianças não sabem mais escrever, ou pessoas que não são linguistas e que têm direito de falar sobre a língua, como todo mundo tem, mas que, né, não vão atrás desse todo conhecimento que a gente produz na academia. Né? Então, e eu não sei, e a gente está batendo no muro, né? Não pode ser preconceituoso, não pode ter preconceito e não cola esse discurso. Então, no mínimo, a gente tem que se tocar, né? Ó, isso aqui não está funcionando. E a menos que a gente coloque toda a população dentro da faculdade de letras, né, para todo mundo sair convencido de que isso faz parte da língua, que isso é natural, que isso é conhecimento da gramática, sabe, em todos os níveis, social ou não, mas não vai acontecer. Então eu não É uma tenho. luta constante contra a obscuridade. Agora o que eu acho que a parcelas da gente. sociedade, que é o que a gente faz. Eu não sei se é só sociolinguística, não. Assim, a gente precisa de muita análise do discurso, a gente precisa divulgar. Teoria social. Uhum. Os cursos de letras deviam ter tanto estatística quanto teoria social. Sim. Não tem, né? Fica sozinha aqui apartada. Quantos daqui já são professores do ensino básico? São professores, colégio, escola. Então, os professores podem dizer para vocês alguma coisa, inclusive o Samuel. Calma. Elisa, mas eu, infelizmente, ia encerrar depois da padaria. Ah, é? Nós temos só mais 5 porque o RU fecha ao meio-dia, o restaurante universitário, por causa do Jogo do Brasil, e eles vão transmitir o Jogo do Brasil aqui no Luft, então me pediram para encerrar no máximo até as 11h30 para a gente sair. Nossa, já. E já Mas estou que horas agora 11h15, então para sair daqui a 15 minutos, imagino que a gente tem que ir para os finalmente, se não te importa. Claro que não, eu nem sei. Me desculpa, Não, mas a culpa é da Copa. Não, é que como a questão é polêmica Sim, e com certeza. a Lívia tinha entrado na questão da formação, bom, a gente tem aqui professores que atuam, estão lá no front, e eles poderiam dar, talvez, um depoimento ou dizer como é que as lições da universidade chegam ou chegaram, ou são trabalhadas. Não é que eu queira ser poliana de novo, mas algumas das lições chegam, tem trabalho que é feito, né? Pelos professores de língua. Eu acho que a tua reflexão tem a ver com aqueles participantes da pesquisa que estão em outras áreas, que não são docentes, que não são os professores, né? Assim, não, mas diz respeito a uma. A gente tem que reconhecer que, né, ouvir, ter impressões, preconceituosas ou não, faz parte do nosso conhecimento linguístico. Então, a gente precisa pensar, né, nessas estratégias mesmo. E eu acho que divulgar, ter um papel, tentar ocupar mais espaços, né? Aí participar de podcasts, né? Por exemplo, para divulgar também, tomara que outras pessoas escutem, é um dos caminhos, né? E sim, tem que ir fazendo esse trabalho. E já que a gente tem que ir para os finalmente, olha só, a gente faz pesquisa sociolinguística, eu, Ronald, a Lívia, mas a gente também está aberto a diálogos com outras áreas. Então, aqui a gente tem na mesa o professor Gabriel, que no PPG, esse semestre, está dando uma disciplina, Leituras Dirigidas, lendo o livro do Camacho, cujo título é Sociolinguística Formal a Funcional. Então, ele é um sintaticista que está ministrando uma disciplina, que faz a leitura de um texto, o professor Camacho. Agora, não sei se ele está atuando, ele é de uma Unesp, né? Isso, Então, assim, o que a gente entende dessa nossa conversa toda? Mesmo que você não vá fazer pesquisa na área de sociolinguística, a área tem produzido muito conhecimento que pode tanto subsidiar a sua pesquisa em outras áreas, quanto o seu fazer como profissional em diferentes campos. Porque, aí reitero, né, a gente já vira clichê, a sociolinguística trabalha com linguagem e a linguagem é multifacetada. A gente pode olhar a linguagem de diferentes pontos de observação. E nisso tem uma complementaridade interessante, né? Eu fico muito feliz de hoje de manhã e agradeço ao PET, porque eu acho que faz uma mobilização muito legal, né, da comunidade acadêmica, de ver a sala com muitas presenças num dia de Copa. Acho que a gente, então, de uma certa forma, tem na presença de vocês aqui um cumprimento aos docentes, aos colegas da
da Unicamp e da USP, que a gente lê. É estranho, né, dizer, mas vocês são as nossas leituras de conceitos básicos, de tópicos de sociolinguística. Então, eu entendo que vocês virem aqui é um indício de que esse diálogo pode ser mantido, deve ser mantido, né? Vamos estreitar os laços de amizade, lá vem Elisinha Poliana. É para a gente não ficar isolado, né? E eu acho que podemos contribuir uma área, outra área. Antes eu falava com toda tranquilidade sobre, pela minha questão bipolar, sobre a questão dos primitivos, porque, cara, não é difícil resolver a questão dos primitivos. Basta você assumir certas posições, as repercussões disso e daquilo, né? Então, ter o pé na fonologia e dizer, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você está vendo lá na superfície? A dinamicidade das relações e como elas são representadas. Tem representação? Tem, mas você não precisa questionar o primitivo do seu coleguinha. Mas o que eles trazem aqui é o fato de que as pessoas falam e a gente as identifica. Então, os projetos dos professores são projetos de linguagem e identidade. A fala gay, ela não é só a fala gay, é da pessoa gay. E que a pessoa gay pode ser muitas, né? Pelo que tu disseste aqui. A mesma coisa os migrantes, que eu acho mais desafiador ainda. Então, eu não falei da minha pesquisa, mas constituímos corpos. Se o Samuel está aqui hoje é porque ele foi bolsista de iniciação científica desde 2013 e era monitor, né? Desde 2014 até 2018 ele foi IC, bolsista de iniciação científica, então ele desenvolveu um trabalho TCC de conclusão de curso, né? Um TCC sobre essa variável que ele vem investigando, que a gente chama de engliding, do português porto-alegrense, que é o né, só, que ela é muito da cena, ela é muito da persona, da identidade. Então, ele desenvolveu esse trabalho na IC, no mestrado análise de produção, agora de percepção, que apresentará hoje à tarde. E será novamente. Mas só para dizer para vocês que isso constitui as pessoas, a pessoa pesquisador e a pessoa professor, que ele é um professor, não sei no momento é de português, que já foi professor de inglês. E nessas vias, né, de ida e volta, eu acho que a gente tem tanto uma visão dos objetos de pesquisa, quanto também uma espécie de devolução. Espero que vocês tenham aproveitado a manhã de hoje, né? Esse corpus que a gente constituiu, então, o que eu ia contar e que eu me perdi, é que o Samuel e outros alunos da graduação, então, e aqui eu tenho 2 ICs, uma voluntária assistindo, tem uma amostra constituída entre 2015 e 2019, que a gente chama de língua POA, tem subsidiado análises de regra variável de produção nesse momento. De sintaxe, o Gabriel usa os dados, né, isso, a Melissa está aqui. O corpus de Elisa, sempre que eu digo, né, os alunos estranhos, o corpus de Elisa é o melhor que tem no Instituto. Já pensou? Todo dia eu penso no corpus de Elisa. Vamos parar por aqui, porque eu vou dar Estou falando do corpus língua POA, obviamente. Corpus língua POA. Mas é uma amostra, é um conjunto de entrevistas sociolinguísticas, português de Porto Alegre como de São Paulo. Foi difícil a gente encontrar porto-alegrenses nativos, tem muita circulação, então tem um monte de coisas para pesquisar. Fica aqui um convite. Pablo pode usar os dados, língua POA, fique à vontade com seus orientandos, né? Júlia Ricardo também. A gente espera que vocês possam levar hoje, se não, né, um compromisso com investigação, a ideia de que estamos abertos a dialogar e a colaborar. Uma coisinha. A gente está numa época em que parece, né, que o estudante de letras é muito assim, né? Faz letras, né? Mas, ó, eu acho que quem faz letras hoje tem uma grande diferença de todo mundo que não faz letras, que é entender essas coisas que a gente andou comentando aqui. E aí eu não sou poliana, eu acho que é uma coisa assim, é fato mesmo. Não dá para colocar todo mundo na faculdade de letras, né? Não dá. Mas eu acho que é bem bom se na vontade da população fizesse letras, né? Então, orgulhem-se. Vocês são diferentes para melhor. Da média. Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigado para você. Vamos armar o telão. Eu que agradecer.